Era uma manhã em Assis quando os frades testemunharam algo que marcaria para sempre a memória daquela comunidade. Durante a Santa Missa, o padre José de Cupertino entrou em profundo êxtase ao elevar a hóstia consagrada. Segundo os testemunhos reunidos nos processos de canonização, seus pés teriam se desprendido do chão. Os presentes ficaram entre o assombro e a reverência. Aquele homem simples, que se chamava a si mesmo de irmão burro, experimentava fenômenos que fugiam à compreensão humana. E não seria a única vez que relatos semelhantes surgiriam ao longo de sua vida. Como um homem tão limitado pôde se tornar instrumento de graças tão extraordinárias? Como alguém que mal sabia ler chegou a ser procurado por reis, príncipes e até pelo Papa? A história de São José de Cupertino é um testemunho profundo de que Deus escolhe os mais fracos deste mundo para confundir os sábios. José Maria Deza nasceu no dia 17 de junho de 1603, numa estrebaria do vilarejo de Cupertino, na província de Lecce, no reino de Nápoles. Seu pai, Félix, tinha emprestado dinheiro a um conhecido que faliu e a família foi arrastada para a miséria. Quando a mãe de José estava prestes a dar à luz, os credores exigiram o pagamento das dívidas. A família foi despejada. Perderam tudo, até os poucos móveis que possuíam. Francisca, a mãe, deu à luz José num estábulo, na pobreza mais absoluta. Um sinal de extrema necessidade que lembra, de longe, a humildade do Natal. O pai morreu antes que o menino pudesse conhecê-lo. José cresceu numa infância marcada pela fome, pela doença e pela humilhação. Teve uma saúde frágil desde pequeno. Uma úlcera gangrenosa o acometeu ainda criança e o impediu de frequentar a escola por 5 anos. Esteve diversas vezes entre a vida e a morte. Cresceu com graves dificuldades de aprendizado. Não conseguia ler. Não conseguia memorizar o que estudava. Tinha pouca coordenação motora e era desajeitado com tudo o que tocava. Por onde passava, era ridicularizado. Chamavam-no de tolo, de incapaz. Na linguagem de hoje, diríamos que José de Cupertino foi vítima de bullying durante toda a sua juventude. Mas havia algo diferente naquele menino. Francisca, sua mãe, era uma mulher de fé vigorosa. Embora severa e muitas vezes dura com o filho, ela lhe contava histórias dos santos, especialmente de São Francisco de Assis. E José ouvia. Aquelas histórias do pobrezinho de Assis tocavam seu coração de uma forma que nenhum estudo jamais conseguiria. Há relatos de intensa vida de oração e de momentos de arrebatamento já na juventude. Entrava em estados de contemplação tão profundos que parecia alheio ao mundo. Isso só aumentava o desprezo dos outros. Mas algo de extraordinário estava sendo cultivado naquela alma simples. Aos 17 anos, José sentiu um chamado profundo para a vida religiosa. Ele queria seguir os passos de São Francisco. Pediu para entrar na ordem dos frades menores conventuais, onde 2 de seus tios eram frades. Mas foi rejeitado. Suas limitações intelectuais, sua aparência descuidada e suas experiências de arrebatamento espiritual foram vistas como impedimentos. José insistiu. Tentou então entrar nos frades capuchinhos em Martina Franca. Foi aceito como irmão leigo, mas apenas por alguns meses. Os frades o expulsaram porque ele era desastrado demais. Derrubava pratos no refeitório, esquecia suas obrigações, parecia sempre distraído, absorto em oração quando deveria estar trabalhando. José voltou para casa, humilhado. Até um parente rico o colocou para fora de sua casa, dizendo que o rapaz não servia para nada. Ele não tinha lugar. Nem na família, nem no mundo, nem sequer na igreja parecia haver espaço para ele. Mas José não desistiu de Deus. Continuou rezando. Continuou pedindo à Virgem Maria que lhe abrisse uma porta.
Foi então que os frades conventuais do convento de Grotela tiveram compaixão dele. Não o aceitaram como frade, mas lhe deram um trabalho: cuidar da mula do convento. José aceitou com alegria. Limpava o estábulo, carregava feno, varria o pátio. Fazia tudo com devoção, como se servisse a Cristo. Os frades começaram a perceber que aquele jovem estranho tinha algo de especial. Sua humildade era extraordinária. Sua obediência era perfeita. Sua vida de oração era tão intensa que muitas vezes ele parecia entrar em profunda contemplação enquanto trabalhava. Os superiores decidiram dar a José uma chance. Ele foi admitido como noviço franciscano, mas o desafio estava apenas começando. Para ser ordenado diácono, era preciso passar por exames de teologia. José mal sabia ler. Como passaria? Chegou o dia do exame para o diaconato. José estava aflito. Ele tinha estudado com todas as suas forças, mas pouco ficava em sua memória. Conhecia bem apenas um trecho do Evangelho. Entregou-se à Virgem Maria, confiando tudo a ela. O bispo de Nardo começou o exame. E algo inesperado aconteceu. Segundo a tradição, o bispo pediu a José que explicasse exatamente o único trecho que ele conhecia bem. José respondeu com clareza e foi aprovado, para espanto de todos. 3 anos depois, em 1628, chegou o momento decisivo, o exame final para a ordenação sacerdotal. José de Cupertino estava novamente diante do impossível. Ele sabia que, humanamente falando, não tinha condições de passar. Rezou, jejuou, entregou-se totalmente a Deus. No dia do exame, o bispo de Castro chamou os candidatos. Começou a interrogar os 10 primeiros. Eles responderam de forma tão brilhante que o bispo, admirado com a preparação daquele grupo, decidiu aprovar todos os demais sem examiná-los. José era o 11º. A tradição relata essas 2 providências inesperadas nos exames, vistas por muitos como sinal da ajuda de Deus na vida daquele homem tão limitado. José de Cupertino foi ordenado sacerdote. A partir desse momento, a vida de Padre José se transformou. Embora soubesse que não tinha talento para a pregação nem para o ensino, ele se dedicou à celebração da Santa Missa, à oração e à penitência pelos pecadores. E foi na vida sacramental que sua espiritualidade floresceu de forma cada vez mais intensa. Segundo numerosos testemunhos recolhidos durante os processos de canonização, José experimentava êxtases profundos durante a celebração da Eucaristia. Há relatos de que, em algumas ocasiões, teria sido visto elevando-se do chão durante a missa. Quando pronunciava os nomes de Jesus e Maria, seu coração se inflamava. Ele mesmo explicou a um irmão: quando a pólvora se acende na espingarda e causa um grande estrondo, assim o coração em êxtase se ilumina com o amor de Deus. As biografias antigas contam diversos episódios extraordinários. Numa ocasião, teria subido até uma estátua da Virgem Maria que estava em altura elevada para beijar o menino Jesus. Em outro momento, trabalhadores que tentavam erguer uma pesada cruz de madeira teriam recebido sua ajuda de forma surpreendente. Esses relatos, transmitidos pela tradição hagiográfica, devem ser lidos com a prudência que a Igreja sempre recomenda diante de fenômenos extraordinários. Mas José também foi abençoado com dons mais discretos e verificáveis. A tradição atribui a ele graças carismáticas, percebidas por muitos como sabedoria além da sua formação. Embora nunca tivesse estudado teologia formalmente, falava sobre os mistérios da fé com profundidade que impressionava. Teólogos, bispos e até príncipes vinham de longe para ouvi-lo. Ele tinha o dom de perceber as necessidades espirituais das pessoas, aconselhava com precisão, reconciliava inimigos, consolava aflitos.
Havia relatos de curas e de orações de libertação realizadas sob obediência e discernimento da Igreja. Há narrativas hagiográficas de que visitantes ilustres, inclusive não católicos, teriam presenciado sinais extraordinários que os levaram à conversão. Mas a Igreja nos chama a focar no essencial: conversão, sacramentos e vida de graça. O que importa não são os prodígios, mas o fruto espiritual que Deus opera nos corações. A fama de José de Cupertino se espalhou rapidamente. Multidões começaram a procurá-lo. Queriam ser curados, queriam ouvir suas palavras, queriam ver os fenômenos extraordinários. O próprio Papa Urbano VIII quis conhecê-lo. José foi levado à presença do pontífice e ali, segundo os relatos, entrou em êxtase diante do Santo Padre. Urbano VIII ficou profundamente impressionado com a santidade daquele frade simples. Algumas biografias antigas atribuem a José previsões sobre acontecimentos futuros, mas, como em toda literatura hagiográfica, convém narrar essas coisas com sobriedade e prudência. Mas nem tudo eram flores. Os fenômenos extraordinários começaram a causar perturbação e desconfiança. Alguns viam aquilo com suspeita. Outros, movidos por inveja ou incompreensão, começaram a espalhar calúnias. Diziam que José estava usando de artes diabólicas, que estava abusando da credulidade popular. As acusações chegaram ao Tribunal da Santa Inquisição em Nápoles. José foi convocado. Teve que se apresentar diante dos investigadores no mosteiro de São Gregório Armênio. Foi investigado por prudência, como era costume da Igreja diante de fenômenos místicos extraordinários. Seus superiores, seguindo as orientações do Santo Ofício, optaram por medidas de isolamento. Não porque José fosse culpado de algo, mas para evitar tumultos, interpretações erradas e para proteger a paz da comunidade religiosa. A partir de 1653, José de Cupertino iniciou um longo período de isolamento. Foi transferido de convento em convento, de Assis para Pietra Rúbia, depois para Fossombrone. Vivia afastado até mesmo da comunidade de frades. Não podia celebrar missa publicamente, não podia receber visitas, não podia sair de sua cela. Era como um prisioneiro, embora inocente. José aceitou tudo com humildade e obediência. Nunca murmurou, nunca se revoltou. Continuou sua vida simples de frade franciscano. Limpava o chão, lavava louças, cuidava dos animais, chamava a si mesmo de irmão burro e rezava. Rezava sem cessar. Dizia a um confrade: é o que devemos fazer, deixar o mundo, continuar a rezar e preparar a cavidade do nosso coração para oferecer a Jesus Cristo a inteligência, a memória e a vontade. Finalmente, em 1656, por ordem do Papa Alexandre VII, José foi enviado para Ósimo, perto de Ancona. Quando chegou ali, disse: este é o lugar do meu descanso. Ali ele permaneceu pelos últimos anos de sua vida, e ali encontrou finalmente a paz. Continuou sua vida de serviço aos pobres, de oração contínua, de celebração da Eucaristia. Até os últimos dias, sua espiritualidade permaneceu profunda, mas agora em silêncio, longe dos olhares do mundo. Se histórias como esta tocam sua fé e o fazem refletir sobre a grandeza de Deus na fragilidade humana, inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando as verdades da nossa fé e as vidas dos santos que nos mostram como a graça divina age de formas surpreendentes. No dia 18 de setembro de 1663, José de Cupertino faleceu em Ósimo, aos 60 anos de idade. Tinha previsto o tempo de sua partida. Morreu com serenidade após uma vida inteira de sofrimento, humilhação e intimidade com Deus. Imediatamente após sua morte, começaram as peregrinações ao seu túmulo. Milhares de fiéis acorreram para pedir sua intercessão. Graças foram relatadas.
Em 1753, o Papa Bento XIV o beatificou. E em 1767, o Papa Clemente XIII o canonizou solenemente. A Igreja reconheceu oficialmente que aquele homem considerado incapaz pelo mundo tinha sido um gigante da fé. Hoje, os restos mortais de São José de Cupertino repousam numa urna de bronze dourado na cripta da igreja de Osimo, a ele dedicada. E em Cupertino, sobre a estrebaria onde ele nasceu na mais profunda pobreza, foi construído um santuário em sua honra. São José de Cupertino é o padroeiro dos estudantes em dificuldade, 2 concurseiros, 2 pilotos e aviadores. E sua vida nos ensina verdades profundas sobre a ação de Deus. Primeiro, ela nos mostra que Deus não escolhe segundo os critérios do mundo. José era analfabeto, desajeitado, ridicularizado, mas Deus o escolheu para manifestar sua glória. A graça de Deus supera todas as incapacidades humanas. Segundo, ela nos ensina sobre a verdadeira humildade. José nunca se orgulhou de seus dons. Chamava a si mesmo de irmão burro. Sabia que tudo vinha de Deus e nada dele. Terceiro, ela nos fala sobre a obediência e a aceitação da vontade divina. José foi isolado, investigado, afastado e aceitou tudo sem revolta, confiando em Deus. Quarto, ela nos revela a centralidade da Eucaristia na vida espiritual. Muitas das experiências extraordinárias de José ocorreram durante a missa e diante do Santíssimo Sacramento, como sinais que Deus pode conceder livremente para a edificação dos fiéis. A Eucaristia era o coração de toda a sua vida. E, por fim, a vida de José nos lembra que Deus age livremente. Ele capacita como quer aqueles a quem dá suas missões. As boas obras não são fruto dos méritos humanos, mas das graças divinas. José de Cupertino não se tornou santo porque era sábio, forte ou capaz. Tornou-se santo porque foi fiel, porque rezou, porque confiou, porque amou. Que o exemplo de São José de Cupertino nos ensine a confiar na graça de Deus, mesmo quando nos sentimos pequenos, incapazes e limitados. Porque é justamente nos fracos que Deus manifesta seu poder. É nos humildes que Ele derrama seus dons. E é nos que confiam totalmente nele que opera suas maravilhas. São José de Cupertino, rogai por nós.